Mateus, capítulo 12, versículos de 36 a 37 dizem: Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Então vamos refletir um pouco sobre o que é dito aqui nesses versículos. Há poder na palavra. Não só o poder de fazer o nosso futuro ficar bom ou ruim aqui na terra, como alguns dizem, de dizer palavras positivas e pensar positivo para que o seu futuro seja muito bom e próspero. Não que isso não seja verdade, já que a própria palavra do Eterno nos alerta em relação ao poder da palavra proferida. Mas aqui, o próprio Messias, Yahushua, nos diz que as nossas palavras serão utilizadas para a nossa sentença no dia do juízo do Eterno. Então, será que não devemos começar a refletir e colocar algum tipo de relógio, ainda que imaginário, dentro das nossas línguas? Aquela frase sobre pensar muito antes de falar. Que todas as nossas palavras vão ser utilizadas contra nós e por elas nós seremos sentenciados. Tiago, capítulo 3, versículo 2 nos diz: Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Não é a nossa luta mais ferrenha lutar contra esta carne maldita? E aqui Tiago nos fala que aquele que dominar a sua língua é perfeito, capaz de dominar-se a si mesmo, ter domínio próprio, fruto do Espírito. Há algumas outras traduções que nessa parte B do versículo vão traduzir essa frase como que se alguém não peca no falar, há aí um homem maduro. E hoje a nossa suposta maturidade é mostrada no falar. Nós queremos proferir palavras de sabedoria, de conhecimento, de entendimento e até mesmo para nos mostrar mais perfeitos diante do Senhor. Dentro dessa perspectiva, se nós formos pensar em cada detalhe do que falamos durante o dia, vão ser retiradas daí as pequenas murmurações, as pequenas reclamações, algumas gírias inconvenientes, obviamente as palavras torpes, os palavrões, e ainda que em muitas vezes possamos pensar várias coisas, porque sim, ainda somos humanos e ainda não atingimos o nível de estar dominando totalmente a nossa carne e a nossa natureza, mas lutando contra ela todo dia, a cada segundo que se passa, uma luta constante. Dentro dessa luta, nós vamos precisar dominar a língua. E ainda que venham pensamentos, pelo menos tomar a decisão de não proferi-los, para que essa arma, lançadas por nós e apontadas justamente contra nós mesmos, venham ser lançadas pela nossa boca dentro do mundo espiritual. E que essa arma venha a ser lançada contra nós pelos espíritos malignos que estão constantemente ao nosso redor, nos vigiando, observando, colocando armadilhas, colocando sentenças e pensamentos dentro da nossa mente. E falhos e imaturos nós
proferimos palavras, nós murmuramos, nós acusamos, nós falamos palavras tolas de pessoas imaturas que ainda não compreenderam o que realmente o Criador quer e nem o nível de santidade ao falar daquele que quer ser um filho do Senhor. Dentro dessa perspectiva ainda, são tantas coisas que vão precisar ser cortadas do nosso cotidiano. Talvez até mesmo o seu passeio por aquela página de fofoca e, falando nesse assunto, se assentar numa sala, num sofá, em um ambiente que um disse-me disse, uma fofoca, estejam sendo ditas, ainda que você não fale nada, a sua presença ali em concordância diante do Pai pode ser vista como cumplicidade. Quem nunca falou alguma notícia sobre os vizinhos inadequada e aquela suposta até necessidade de falar mal de um parente, de um irmão, de algo que naquele momento realmente possa estar acontecendo, mas, bom, como provavelmente seus pais um dia já te disseram, você não é todo mundo. Se é que realmente você não ama esse mundo, você não é todo mundo. Então você não pode fazer as mesmas práticas que, abre aspas, todo mundo faz. Portanto, práticas consideradas até mesmo bobas como essas precisam ser cortadas. Porque naquele momento em que você está ouvindo ou fazendo a fofoca, em que as informações alheias estão sendo passadas, sejam por palavras ditas, escritas, digitadas, já que hoje nós temos o mundo da internet, os grupos de WhatsApp, os directs enviados e recebidos. E ali não só são enviados dados do mundo da internet, mas frequências malignas da maledicência, da dissensão, da divisão totalmente condenadas pelo Eterno e que, sendo ditas, digitadas ou de qualquer forma que sejam emitidas, são armadilhas que estão nos levando para o abismo e por isso há um perigo tão eminente em falar qualquer coisa, sejam palavras boas ou ruins. Mas não só pensando nas ruins, o que já é muito claro, mas até nas boas. Quando, por exemplo, você chama alguém de irmão, ou quando você diz para esse irmão, eu te amo, e mais sério ainda, eu te amo em Cristo, eu te amo no amor do Eterno. Mas quando aquele irmão precisa, ou por algum vento de disse-me-disse, e inclusive fofoca, como acabamos de comentar, aquele amor se mostra mentiroso. Nunca existiu. Se seu irmão precisa de ajuda, você não o ajuda. Entre tantas outras coisas. Lembrem da igreja de Atos dos Apóstolos. Eles vendiam tudo o que tinham para que ninguém ficasse em falta. E hoje nós não conseguimos nem mesmo refrear a língua para deixar de falar mal de alguém que há minutos atrás chamamos de irmão, que dirá vender toda a sua posse para que aquele outro alguém fique de igual contigo, tirar do que você tem, não só do muito, mas do pouco para dividir. Falamos de amor, mas não praticamos. E será que não seremos sentenciados não somente por aquilo que fazemos de mal ao nosso irmão, mas porque antes, dias antes, meses antes, para aquele irmão, para aquele conhecido, seja seu irmão de sangue ou aquele que você chama de irmão em Cristo, você tenha dito a frase, eu te amo no amor de Cristo, que é mais sério ainda, é sagrado, e logo depois você se comporta como um hipócrita,
mentiroso, participando de dissensão, não praticando o amor que foi dito. Mateus capítulo 12, versículo 34 e Jeremias capítulo 17, dos versículos de 9 a 10, nos trazem duas mensagens. Fala que a boca fala do que o coração está cheio. E também fala que o coração do homem é enganoso. Pensando nessas duas informações, se em nosso coração ainda existem sujeiras, fragmentos, partículas do nosso eu, do nosso orgulho, dos nossos achismos, inclusive aqueles que são nomeados como pensamentos do eterno. Se o nosso coração está cheio desses fragmentos, desses achismos tolos e imaturos, com certeza nós vamos pecar muito e muito seriamente com a língua. O livro do pastor de Hermas traz algumas visões, parábolas e mandamentos. Numas dessas parábolas, há uma árvore sendo restaurada, alguns galhos que foram cortados, replantados, e serão analisados o aspecto deles para saber se eles poderão ser novamente enxertados na árvore ou não. Alguns serão descartados, outros serão aproveitados. Dentro desse contexto, vamos ler algumas passagens que falam sobre algumas características dos galhos enxertados ou desconsiderados para descarte. Aqui diz um trecho: aqueles cujos ramos estavam somente secos pela metade são os que duvidam. Não estão nem vivos nem mortos. Os que os tinham secos pela metade e fendidos são os que duvidam e murmuram. Ponto para mais um pecado feito com a língua: murmuração. Continuando: e que nunca estão em paz entre si, mas sempre em discórdia. Não é o que tem acontecido? E o pior, não no meio daqueles que nós ousamos chamar de ímpios, já que essa sentença deve ser proferida pelo Pai para as pessoas, para ele dizer quem são os ímpios e quem são aqueles que são filhos dele. Essa discórdia tem imperado dentro daqueles que se chamam despertos e povo do eterno. E obviamente, como Satanás é muito sagaz, ele precisa disfarçar toda essa discórdia. E muitos de nós, e aí vale a reflexão de cada um, têm feito isso em nome do Senhor, supostamente defendendo o que ele disse ou o que ele mostrou, se é que assim foi. Mas infelizmente, na verdade, tem sido, na maioria das vezes, o nosso orgulho, os nossos achismos e a nossa tolice e imaturidade espiritual. E isso se mostra pelos frutos, já que a discórdia, a dissensão, a calúnia se mostra tão evidentemente, ainda que mascarada por uma suposta defesa do Evangelho. Mas os frutos são de divisão. Obviamente isso não quer dizer que nós precisamos tolerar o que a Bíblia até fala de tolerar Jezabel ou aquela heresia dos nicolaítas que vem tentar trazer coisas sujas para dentro da igreja. E quando a gente fala igreja, nós falamos de cada um sendo o templo do Eterno, da Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Mas existe uma diferença entre exortar e existe uma diferença de caluniar e acusar. E quando chega nessa última parte, entram as divisões, entra aquilo que não
é participação nos frutos do Espírito Santo. Continuando aqui, todos os que dentre eles fizeram penitências têm sua morada na torre, o que é uma outra parábola que é feita aqui nesse livro do pastor de Hermas. Há uma torre que é construída de tijolos, e esses tijolos representam cada um de nós também individualmente. E essa torre, em seu corpo todo, é a igreja construída pelo Eterno. Continuando o texto, aqueles, porém, que se arrependerem demasiadamente tarde, habitarão nos muros. Aqueles que não fizeram penitência, ou seja, não se arrependeram de todas essas coisas que foram ditas, a murmuração, a discórdia, a dissensão, aqueles que não fizerem penitência, persistindo em suas ações, certamente morrerão, certamente serão condenadas à segunda morte. Então, olha o perigo das divisões e das palavras malditas que são feitas com a nossa língua. Continuando ainda, um pouco mais à frente nesse texto. Contudo, se um deles voltar novamente à discórdia, ou seja, foi repreendido, tentou voltar no caminho, mas se envolve em mais um disse-me-disse, em mais uma divisão, em mais uma calúnia, em mais uma acusação e não uma exortação espiritual de amor, se é que foi fundada em alguma verdade. Se a pessoa voltar a isso, será expulso da torre, ou seja, a noiva será expulsa. Ela não entrará com o noivo, não participará da construção do corpo de Cristo, que é a torre. Será expulsa da torre e perderá a própria vida. A vida pertence a todos os que observam os mandamentos do Senhor. Ora, nesses mandamentos, nada se diz de primeiros lugares, nem de alguma honraria, mas fala-se de paciência e humildade do homem. E aqui a gente lembra também dos templos onde púlpitos muito altos são colocados, talvez realmente com a desculpa de que aqueles que estão ali dentro da igreja precisam ver o que está sendo apresentado, mas por trás de toda a mancha de evangelho, que na verdade muitas vezes não é, vê-se prepotência, apresentações, shows e lugares muito bem colocados, onde pessoas que supostamente são ministros do Senhor se colocam quase que em tronos, observando todos do alto. Mas muitos são apenas sepulcros caiados, mortos por dentro, pelo seu orgulho, pelos seus achismos e pela sua falta de maturidade espiritual, e por talvez nunca ter conhecido de fato ao Eterno. Ainda falando sobre o livro do pastor de Hermas e continuando em algumas parábolas, aqui algumas pedras que são utilizadas na torre são tiradas de montanhas, e também há algumas explicações para os locais onde estão essas pedras, as características delas, lembrando que cada uma delas são os filhos, né? São os humanos, os homens aqui na terra em provação. Vamos ler mais um trecho. Diz assim: os fiéis que vieram da sexta montanha, aqui tem grandes e pequenas fendas e vegetação murcha nas fendas, são os seguintes: os que têm pequenas fendas são os que guardam algum rancor mútuo. Olha, a dissensão mais uma vez aparecendo. E por causa das suas maledicências recíprocas, estão murchos na fé. E é o que tem acontecido hoje. Em meio àqueles que se chamam de espertos, vemos pessoas, inúmeras pessoas falando as suas supostas verdades, os seus supostos conhecimentos, ainda que alguns de fato sejam verdadeiros, mas estão pintados do sangue da maledicência. E por isso, de fato, a sua fé está murcha,
e é diante do Senhor. Continuando o texto, muitos deles, porém, fizeram penitência, ou seja, se arrependeram. Outros a farão quando ouvirem os meus mandamentos, pois suas maledicências são pequenas e eles se arrependerão logo. Os que têm grandes fendas, ou seja, são pedras com rachaduras bem profundas. Olha as características desses. Obstinam-se na maledicência, tornam-se rancorosos e furiosos uns com os outros. E aí a gente vê aquela realidade de hoje do bate-bate. Eu acredito nisso, você acredita naquilo, e aí as pessoas se dividem. Ora, não somos todos vários tijolos de uma só torre? Não somos todos uma só igreja, um só corpo? Mas cada um quer interpretar o Evangelho e a palavra do Eterno como bem entende. E muitos querem defender as sujeiras do seu próprio coração e o seu próprio orgulho e egoísmo e falta de amor, usando o nome do Eterno. Somos pedras com grandes fendas, que se não formos lapidadas e consertadas, seremos descartadas da torre. Continuando o texto. Os que têm grandes fendas obstinam-se na maledicência, tornam-se rancorosos e furiosos uns com os outros. Esses foram rejeitados para longe da torre e julgados indignos da sua construção. Tais homens dificilmente viverão. Deus, nosso Senhor, que domina tudo e tem poder sobre toda a sua criação, não guarda rancor para com os que confessam seus pecados. Se ele é misericordioso, porque o homem que é mortal e cheio de pecados guarda rancor contra o homem como se tivesse poder de destruí-lo ou salvar? Eu, o anjo da penitência, vos digo, vós que tendes essa tendência, afastai-a e fazei penitência, ou seja, arrependa-se enquanto é tempo, enquanto a torre ainda está em construção. O Senhor curará vossos pecados passados, se vos purificardes desse demônio. Olha o que é chamado, tudo o que se fala sobre maledicência, sobre rancor e divisão. É demônio, é espírito maligno, é frequência baixa. E fechando esse trecho, caso contrário, sereis entregue a ele, ao demônio, para a morte. Então, a nossa realidade é: estamos divididos em sua maioria, ainda em práticas tolas e diárias de falar mal de pessoas, das nossas famílias, dos nossos problemas, de reclamar de tudo, das nossas dores, de fazer brincadeiras obscenas. São tantas coisas, e não há nenhum de nós que não faça pelo menos uma dessas coisas. Mas precisamos nos alertar enquanto é tempo, porque cada uma delas, as proferidas, também as pensadas, as digitadas, vão ser usadas no dia do juízo. Então precisa ser feito um basta agora. É preciso ser feito um arrependimento sincero e uma mudança de palavras agora, enquanto é tempo. Há um outro texto, Marcos capítulo 13, versículo 11, e diz assim: todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. Então que o nosso coração enganoso e humano venha a ser limpo de todas as sujeiras, de todos os pensamentos, mas que ainda que hajam alguns, pelo menos que nós não venhamos proferi-los. E quando estivermos sendo guiados pela Rua Hakodesh, pelo Espírito Santo, saberemos o que dizer. Inclusive em um momento como esse, que alguns
serão privilegiados de ser julgados por amor ao nome dele, de ser sentenciados aqui na terra por amor ao nome dele. Nesse momento, eles serão guiados pelo próprio Espírito nas palavras que disseram, mas que o Espírito, que a Ruach HaKodesh, como uma mãe nos direcionando e nos ensinando, vem estar conosco a cada dia, nos ensinando o que pensar, como nos conduzir e o que falar. E se seremos conduzidos ou não por esse Espírito, depende de nós, depende do nosso arrependimento. Talvez devamos ficar mudos espiritualmente e fisicamente também. Fazer um jejum de silêncio, um voto de silêncio, não importa. O que for necessário para que nós não caminhamos com a nossa língua para a beirada do abismo, sem poder nunca mais sair de lá.